Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim e hoje estou trazendo para você mais um conteúdo de matemática que eu espero que você goste e o mais importante, que você aprenda, né? E como isso aqui é uma sala de aula, fala, responde a presença, chega nos comentários e bota, eu estou aqui, eu quero a vitória, eu quero sucesso, né? Alguma coisa te trouxe até esse vídeo, é a vontade de vencer, a vontade de aprender, então vamos botar isso em prática, beleza? Agora, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, deixe seu comentário, isso ajuda muito a continuidade desse canal. Agora chega de papo e vamos ao conteúdo. Vamos lá então, pessoal. Essa é a nossa segunda aula de exercícios de estatística, né? Que eu dividi em duas partes. A primeira parte eu trabalhei com média, mediana e moda, né? Com as medidas centrais. E essa segunda parte eu trabalho com as medidas de dispersão, né? Que é o quê? Variância, desvio padrão, amplitude e as outras médias menos famosas. Então vamos lá de questão número 1. As notas das provas de matemática dos 10 alunos de uma sala foram 5, 8, 9, 10, 2, 8, 7, 10, 9 e 6. Qual é aproximadamente o desvio padrão dessas notas? Bom, gente, o que temos que entender é que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então, para começo de conversa, a gente tem que ir atrás da variância, depois tirar a raiz quadrada dela. Só que para ter variância, a gente precisa descobrir a média. Média aritmética. E a média aritmética é a soma de todos esses valores. 5 mais 8 mais 9 mais 10 mais 2 mais 8 mais 7 mais 10 mais 9 mais 6, tudo isso dividido por 10, que é a quantidade. Então, a média aritmética vai ser toda aquela soma ali, que dá 74, dividido por 10, que dá 7,4. Isso é a média aritmética. Então, a média aritmética é só uma parte do cálculo de variância. O cálculo de variância é um cálculo bem grande, eu vou até fazê-lo aqui, né, mais para o canto possível para caber todo. O que diz a variância? Você pega o valor menos a média e eleva ao quadrado. Como assim? Olha só, são esses valores aqui, os valores de entrada, né? Então eu vou pegar o quê? Eu posso pegar o menor possível. Primeiro, 2. Não é necessário que se coloque em ordem crescente, mas você pega 2 menos a média e eleva ao quadrado. Dessa forma. Mais, depois o próximo seria o quê? 5 menos a média e eleva ao quadrado. E depois, como é que fica? Depois você pega o 6 menos a média e eleva ao quadrado. Estou pegando todos esses valores aqui, beleza? E eu vou explicar o porquê de diminuir e elevar ao quadrado. É claro, além de ser a fórmula da variância, você pega aqui o valor menos a média e eleva ao quadrado. Quando você pega o valor menos a média e eleva ao quadrado, você nada mais nada menos está fazendo o quê? O distanciamento dos valores até o seu eixo central, que é a média. E quando você eleva ele ao quadrado, você o torna positivo. Por exemplo, aqui 2 menos 7,4 ia dar negativo. Elevado ao quadrado fica positivo. Então você garante que vai ficar todo mundo positivo sempre, né? Então, olha, quem é o próximo? O 8 aparece duas vezes, então eu posso colocar assim, ó, 2 vezes 8 menos a média elevado ao quadrado. Mais o 9 aparece duas vezes também, 2 vezes 9 menos a média, que é 7,4 elevado ao quadrado. Mais, por último, o 10 também aparece duas vezes, 10 menos a média elevado ao quadrado. É feio, mas é isso aí. É feio, mas está certo. Isso você vai calcular o quanto seus valores variam. A variância. Dividido por 10. Bom, eu vou fazer para cá. Não sei se vai caber, então vou fazer aqui embaixo. A variância, então, fica como? Bom, quando você pega 2 menos 7,4, você tem menos 5,4 elevado ao quadrado. Mas, quando você pega o quê? 5 menos 7,4, você tem menos 2,4 ao quadrado. Mais 6 menos 7,4, você vai ter menos 1,4 elevado ao quadrado. Mais 7 menos 7,4, você vai ter menos 0,4 ao quadrado. Mais
quando você tem aqui o dobro de quê? De 8 menos 7,4. 8 menos 7,4 é 0,6. Então, você tem o quê? 0,6 ao quadrado. Mais o dobro de 9 menos 7,4 é o quê? 1,6 ao quadrado. Mais o dobro de 10 menos 7,4, que é o quê? 2,6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 10. Essa linha ficar reta aqui é uma dificuldade. Dividido por 10. E aí vamos continuar. E na continuação, como eu disse, você pega a diferença entre o número menos a média, né? Por que isso? Porque você vê o quanto seus números estão espalhados, né? Seus números, eles estão dispersos. E aí, se esse valor for muito longe da mediana, ou perdão, da média, ele já vai dar um número grande. E se você levar ao quadrado, ele fica maior ainda, porque olha só, 5,4 ao quadrado é 29,16. Tá vendo? Então, quanto mais próximo de 7,4, menor é o resultado, pois ele variou menos. 2,4 ao quadrado é 5,76. E eleva ao quadrado porque não dá negativo de forma alguma, fica sempre positivo. Aqui, ó, 1,4 ao quadrado é 1,96. Se você reparar, o número está diminuindo, porque a distância está diminuindo. E aí, ó, 0,4 ao quadrado é 0,16. Mais o dobro de 0,6. 0,6 ao quadrado é 0,36. Vezes 2, 0,72. Mais 1,6 ao quadrado vezes 2 dá 5,76. 12, perdão. Mais 2,6 ao quadrado é 6,76 vezes 2, 13,52. Pronto. Se você puder reparar, os números são grandes, diminuem, depois ficam maiores. Por isso que eu botei em ordem crescente. Por quê? Para você entender que quanto mais afastado da média, maior é essa variação. E quanto mais próximo da média, aqui, ó, 0,16, menor é essa variação. Tudo isso sobre 10. Está quase acabando, fiquem tranquilos. Tudo isso sobre 10. Então, essa soma em cima vai me dar 56,4 dividido por 10, que é 5,64. E aí você vai feliz e contente marcar a letra E. E vai de errar. Não é a letra E. Por quê? A questão pede aproximadamente o desvio padrão dessas notas. E desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão é a raiz quadrada de 5,64. Que dá aproximadamente, claro, 2,37. Que é a letra D de dado. Beleza? É uma questão grande, mas basicamente o que deu trabalho aí foram as quantidades de números com vírgula e de continhas básicas. A fórmula é essa, é bem simples, ela é assustadora se você só olhar, mas se você entender de fato o que acontece, fica uma fórmula bem humilde e bem simples. Questão de número 2. A altura de cada um dos 6 jogadores de vôlei, tem isso aqui, é claro, de vôlei é em centímetros 192, né? 204, 185, 198, 195 e 190. Qual é aproximadamente a variância das alturas? Bom, e aí é tranquilo, a gente primeiro calcula a média, né? Pega todo mundo e soma. 192 mais 204 mais 185 mais 198 mais 195 mais 190. E divide pela quantidade, que são exatamente 6. E aí, olha só o que você vai ter. Você vai ter toda essa soma aí, que vai dar 1.164, e vai dividir por 6, que vai dar 194. Essa aqui é a altura média dessa galera aí, ok? Bom, agora, para calcular a variância, é bem tranquilo. A gente pega o quê? Valor menos a média e eleva ao quadrado. Que valor? Pega o 192 primeiro. 192 menos a média, eleva ao quadrado. Mais, quem é o próximo? 204. 204 menos a média e eleva ao quadrado. Não precisa estar em ordem crescente, eu botei na anterior só para vocês visualizarem como acontecia. Próximo é o quê? 185. 185 menos a média e eleva ao quadrado. Mais, depois, 198.
198 menos a média e eleva ao quadrado. Depois 195 menos a média e eleva ao quadrado. Depois 190. Pega lá 190 menos a média e eleva ao quadrado. É isso aí. E depois divide pela quantidade, que é o quê? 6. Beleza? Vamos dividir tudo isso aqui por 6. Então, a variância vai ser... Aqui, ó, você consegue fazer até de cabeça, né? Ficou bem mais fácil, ó. Menos 2 ao quadrado. Mais 204 menos 194, que é 10 ao quadrado, né? Mais, depois vem o quê? Menos 9, aqui 185 menos 194 ao quadrado. Mais, depois vem o quê? Você tem 4 ao quadrado, né? É a diferença aqui. Mais, depois você tem 1 ao quadrado. Não precisava nem de parênteses ali no 4, não. Depois você tem o quê? Depois do 1 você tem menos 4 ao quadrado. Divide todo mundo por 6. Show! E aqui, ó, você já consegue, né? Menos 2 ao quadrado é 4. 10 ao quadrado é 100. 9 ao quadrado é 81. 4 ao quadrado é 16. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 ao quadrado é 16. Sobre 6. Que vai dar essa soma em cima, 218 sobre 6, cuja variância é 36,3 centímetros quadrados. E eu quero muito falar sobre centímetros quadrados com vocês. Variância, como você pega as unidades de medida aqui todas em centímetros, né? E eleva ao quadrado, você está elevando todo mundo ao quadrado. Ó. No final das contas, você vai ter que ter centímetros elevado ao quadrado. Centímetro quadrado. Então, é 36,3, que é aproximadamente 36, o quê? Letra D ou letra E? Letra E, centímetros quadrados. E uma dessa aqui, por exemplo, o aluno vem, acha que está errado, porque ele nem percebe que tem um centímetro quadrado, né? E aí, possivelmente, o professor não vai poder dar essa dica, senão ele quebra o grande lance aqui da questão, que é você perceber isso. Então, variância, a unidade de medida vai ficar ao quadrado, porque é tudo elevado ao quadrado. Baseado nisso, questão de número 3 pede, com relação à questão anterior, qual é aproximadamente o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E com relação à questão anterior, o que a gente achou? Chamamos aproximadamente 36. Então, é raiz quadrada de 36, que dá 6. Aí, quando você vai marcar, outro desafio, ó, letra A ou letra B? Tá vendo? Então, é o que vocês têm que ter muita atenção. Variância eleva a unidade de medida ao quadrado. Desvio padrão, você não tirou a raiz quadrada? Então, se você tirou a raiz quadrada, volta a ser o quê? Centímetros. Beleza? Então, desvio padrão, 6 centímetros. Show de bola, é isso que eu queria que vocês tivessem bastante atenção com relação à unidade de medida. Questão de número 4. Jéssica participou de uma corrida de rua percorrendo metade da distância a 12 km por hora. E a outra metade a 8 km por hora. Qual foi aproximadamente sua velocidade média durante a prova? Bom, velocidade é inversamente proporcional ao tempo, beleza? Então, o que a gente faz? A gente pega e faz a média harmônica. Para quem não lembra, a média harmônica era o quê? Era o inverso da média aritmética dos inversos, ou seja, número de elementos sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. N é o número de termos. Então, se você tiver 3 termos, você ia fazer 3 somas aqui embaixo e o 3 aqui em cima, né? Isso aqui é o inverso da média aritmética dos inversos, a famosa média harmônica. Só que com 2 elementos tinha uma dica. Média harmônica só para 2 era o quê? 2 sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Quando você resolvesse ali embaixo, você ia ter o quê? x2 mais x1, ou x1 mais x2, tanto faz, sobre x1 vezes x2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você teria o dobro do produto.
sobre a soma. E você pode aplicar diretamente aqui, né? Esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Olha que bonito. Então, você pode fazer o dobro do produto, 12 vezes 8, sobre a soma, 12 mais 8. Então, você tem 2 vezes 12 vezes 8 sobre 20. Né? Pode multiplicar todo mundo e dividir. Eu posso pegar aqui, ó, simplificar o 2 e o 20, dá 1 e dá 10. Né? Pegar o 12 vezes 8 e dividir por 10. Né? 96 dividido para 10, que dá 9,6 km por hora. Essa é a média aqui que ela fez. 9,6 km por hora. Beleza? Então, essa foi a média harmônica. Vamos seguir. Questão de número 5. A questão de número 5 é interessantíssima, que trabalha até a ideia de porcentagem, né? Que é uma das aulas recentes aí que nós vimos. As ações da empresa de Gabriel valorizaram 10%. Valorizaram 10% em um mês e valorizaram 20% no mês seguinte. Qual foi a valorização média mensal? Bom, gente, valorização média mensal. O que eu tenho que entender? Se valorizou, aumentou. Aumentou 10%, é o que eu falei com vocês, 110%, que é 1,1. E se aumentou 20%, foi 120%, que é o famoso 1,2 ou 1,20, tanto faz. E a valorização mensal é o valor, né, que a empresa tem, aí você multiplica 1,1, depois 1,2. Lembra muito aumentos sucessivos. E como é que eu tiro a média disso aqui quando eles estão se multiplicando? Ah, soma e divide por 2? Não. Não, porque essas entradas percentuais são um produto, é vezes. E aí você tem que lembrar da média geométrica, que é a raiz do produto. Para quem não lembra, média geométrica era a raiz n de x1 vezes x2 vezes x3 vezes xn. Então, se eu tivesse 3 termos, era raiz cúbica. Se eu tivesse 4 termos, era raiz quarta. Show de bola. Aqui, como eu tenho 2 termos, 1,1 e 1,2, é raiz quadrada, né? Aqui não precisa botar nada que é 2. Então, olha só que bacana que essa questão é. Se você prestar atenção com carinho, o produto aqui dá 1,32 e olha para cá. Ele te deu tudo isso. Claro que ele nem te dá só a resposta, né? Ele te deu outras opções para te enrolar. Mas essa aqui, raiz de 1,32 é aproximadamente 1,1489, que inclusive é a média geométrica, que é a resposta. Porém, temos que entender, 1,1 ou 1,10 não é aumento de 10%? 1,1489, isso aqui é a mesma coisa que 114,89%. Que foi um aumento de quanto, gente? Passou de 100 aqui, ó. Foi um aumento de 14,89%. 14,89%, letra C. Beleza? Bem tranquila, né? Inclusive quando a resposta já está aqui do lado. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, a questão de número 6, ela diz o seguinte. A média aritmética de 3 números, A, B e C, excede o menor em 16 unidades. E é 14 unidades menor que o maior deles. É uma leitura meio confusa, mas a gente faz passo a passo que ela fica excelente. Se a mediana dos 3 números é 24, então a média geométrica entre A e C é igual a... Vamos por partes. Eu vou considerar, a questão não fala, que é nessa ordem. O A é menor que o B, que é menor que o C. Ou seja, o maior de todos é o C e o menor de todos é o A. Então, em ordem crescente, eu tenho A, B e C. Aí eu vou aqui para o final. Ele fala que a mediana dos 3 números é 24. Mediana a gente aprendeu na quantidade de números ímpares, que é o que está no meio, não é isso? Então, já sabemos que o B é 24. Então, eu tenho A, 24 e C. Show de bola. Primeira informação importante. Agora vamos trabalhar aqui, ó. A média aritmética dos 3 excede o menor. O menor não é A? Em 16 unidades. Então, olha só. A média aritmética é a soma dos 3 dividido para 3. Ok? Isso é a média aritmética dos 3 valores. Então, ele me diz que a média aritmética, primeira informação, a média aritmética excede o menor, ou seja, é igual ao menor de todos, que a gente definiu sendo A, mais 16.
E a segunda informação que a gente tem para trabalhar é que a média aritmética é 14 unidades menor que o maior deles. 14 unidades menor é o C menos 14. É isso aqui. Daqui vai ser um sistema bem legal e a gente vai conseguir ter sucesso. Vamos continuar. Primeira informação, vamos trabalhar ela aqui. Média aritmética, que é o quê? A mais 24 mais C sobre 3 é igual a A mais 16. Multiplicando cruzado, A mais 24 mais C igual a 3A mais 3 vezes 16, 48. Só para deixar bonitinho, passa o A diminuindo e o 24 para lá diminuindo. Menos 2A mais C igual a 48 menos 24 é o próprio. Bom, essa é a primeira informação muito importante. Vamos na segunda agora. A segunda informação diz que a média, que é o quê? A mais 24 mais C sobre 3 é igual ao quê? C menos 14. C menos 14. Multiplicando cruzado, você vai ter então que A mais 24 mais C é igual a 3 vezes C, 3C. 3 vezes 14 dá o quê? 42. Ok? Bom, eu vou passar o C para cá diminuindo. Então, eu vou ter A menos 2C igual a menos 42 menos 24, que dá menos 66. Bom, então eu quero que vocês entendam que eu tenho a primeira informação, que é essa aqui, botei em amarelo, que é essa aqui. Gerou essa equaçãozinha. E eu tenho a minha segunda informação, que eu vou botar aqui em laranja, tijolo, que deu essa aqui com essa equação aqui. E aí agora eu vou juntar as duas e fazer um sistema da vitória. E o sistema da vitória ele diz o quê? Menos 2A mais C igual a 24. E aqui A menos 2C igual a menos 66. Ok? Bom, eu posso fazer algumas coisas aqui para cortar outras, né? Como, por exemplo, eu posso multiplicar a linha de baixo por 2 ou multiplicar a linha de cima por 2. Vou multiplicar a linha de cima por 2. Olha como é que fica bonito. Menos 4A mais 2C igual a 48. E embaixo repete. A menos 2C igual a menos 66. Já viu que dá para cortar ali o C, né? Que a ideia foi exatamente essa. Então, do lado esquerdo eu tenho menos 3A. E do lado de lá, quanto que é 66 menos 48? Dá 18 negativo. Show de bola. Então, o A é o quê? 6, né? Porque menos 3 vezes 6 é menos 18. Achei o A. O C, ele vai valer quanto? Você pode usar qualquer uma dessas equações aqui, né? O C vai valer 36. Mas vamos lá, vamos entender o porquê. Dessa segunda equação, eu posso tirar aqui A menos 2C igual a menos 66. O A é 6, menos 2C é igual a menos 66. Passa o 6 para lá diminuindo, menos 2C igual a menos 66 menos 6, menos 72. C igual a 36. Tá lá. Bom, achei o A, achei o C. Agora, vai acabar, pode ficar tranquilo, ele quer a média geométrica entre o A e o C. Então, a média geométrica é raiz quadrada de um vezes o outro. Os 36 sai da raiz, vira 6. E o 6 fica. 6 raiz de 6 é a resposta, letra A. Beleza? Muito bem. É uma questão com muitas contas, mas se você parar para pensar, não é difícil se você fizer organizadamente. Bom, pessoal, se você chegou até o final, deixa aí nos comentários, sou guerreiro, não desisto nunca, eu quero a vitória, porque é isso que você veio buscar aqui, o aprendizado, você veio buscar a vitória. Beleza? Espero muito poder te ajudar com isso. Agora, sem mais acrescentar para o momento, muito obrigado e até a próxima. Valeu!